falar um pouco sobre produtos para média e alta pressão e suas aplicações. Tá? Primeiro passo, né, esse termo média e alta pressão. Isso é algo que pode gerar um pouco de confusão no nosso entendimento, porque o que é média pressão para mim pode ser alta pressão para você. Então, antes de mais nada, vamos aqui definir o que é média e alta pressão para sua Edgelock, tá? Média pressão são sistemas que trabalham com pressão de trabalho entre 10.000 PSI e 20.000 PSI. Tá? E alta pressão ele está entre 20.000 e 60.000 PSI, ok? E tem diversos tipos de aplicações, tá? A gente tem aplicação com sistema de limpeza e jateamento com água, ou seja, um tratamento ali superficial, sistema de corte com água, o próprio hidrocorte. No final da apresentação a gente até mostra uma foto dessa aplicação. Bancadas de teste ou calibração é comum, né? Você ter em algumas oficinas, dentro da própria indústria ou de uma planta de processo, algumas bancadas de teste, ou se você está fabricando um equipamento e você precisa garantir a estanqueidade desse sistema, você vai ter essas unidades. Okay? Sistema de comando e controle de processo, muito comum dentro do ambiente que eu estou inserido, né? A questão da HPU sub-C, onde você precisa comandar as válvulas de cabeça de poço. Então isso é tudo controlado pela própria unidade em si. Instrumentação e sistema de injeção, né? Que também inserido nesse contexto de óleo e gás, a gente tem o sistema de injeção de químicos, injeção de CO2, injeção de água, e como são processos onde você precisa ter uma certa pressão ali, então obviamente você vai ter alguns compressores que vai aumentar a pressão do teu gás que vai ser inserido no poço, e obviamente você precisa amplificar essa pressão e precisa que teu sistema esteja dimensionado para essa classe de pressão, ok? Primeiramente a gente vai falar sobre o sistema cone-rosca, tá, pessoal? O sistema cone-rosca, também conhecido como um autoclave, tá? É um sistema de conexão antigo. Ele, se não me falha a memória, ele começou ali bem próximo à Segunda Guerra Mundial, tá? É um padrão de conexão que é normativo. E o que eu quero dizer com isso? Essa questão de normativo é porque qualquer fabricante ele vai ter que respeitar e atender às especificações de norma de fabricação relacionada à conexão. Então, o que isso quer dizer? Eu posso vir a ter diversos fabricantes desses equipamentos, né, dessas conexões, e eles são intercambiáveis, porque são padrões normativos. Vamos pegar um exemplo aqui, uma rosca NPT. Uma rosca NPT, ela é um padrão normativo. Então, se eu pegar um adaptador Swagelok NPT e um adaptador de outro fabricante, NPT, ou seja, macho e fêmea, eu vou conseguir fazer essa montagem, ok? A pressão de trabalho, como já foi falado, é até 60.000, mas aí tem aquela relação, a gente vai falar um pouco de cada um, tá? Porque ele vai subdividir em dois tipos de conexões, que no caso seria o MP e o outro HP, tá? Tem uma série de adaptadores aí com conexões integradas. Por exemplo, eu posso ter um adaptador MP com rosca NPT, ou posso ter o JIC, ou posso ter também o Type M, que é muito utilizado em mangueiras, tá? Em alguns sistemas de booster, de nitrogênio, acumulador, geralmente você tem esses terminais também Type M, ok? As configurações são as configurações bem usuais, luvas, adaptadores, cruzetas, bookhead, cotovelos, T's, enfim, o que a gente já está habituado. E eles têm algumas opções adicionais, que é a utilização. Eu preciso fazer uma especificação voltada para atender os requisitos da NACE, né? Eu também tenho possibilidade de ter glandes anti-vibração, que são algumas conexões que, como você tem alta pressão e você pode ter uma trepidação, enfim, você utiliza esse sisteminha de anti-vibração. E eu posso ter também disco de ruptura, tá? Esse disco de ruptura é um dispositivo de segurança, por exemplo, um acumulador de nitrogênio. Aí eu vou fazer um enchimento do meu acumulador, da minha bexiga, tá? Então, eu estou usando um bucho, eu estou preenchendo um sistema que ele vai ficar estático. Então, eu preciso ter um dispositivo de segurança para que, se eu tiver qualquer sobrepressão ou alguma coisa, esse disco de ruptura ele vai indicar essa falha no sistema, tá? Agora, pessoal,
a gente vai entender um pouquinho qual é a diferença do MP para o HP. Tá? O MP, que é chamado de medium pressure, ou seja, média pressão, ele tem um sisteminha onde você vai ter na conexão aí o corpo, o que a gente chama de colar e o que a gente chama, o que a gente chama de glande, tá? Então, aqui do meu lado esquerdo aqui, deixa eu botar o laser aqui para ficar melhor. Do meu lado esquerdo aqui é exatamente uma vista em corte de um sistema MP. Então, o tipo de montagem dele, o colar ele vai estar faceando a glande, tá? Então, à medida que eu estou fazendo a montagem aqui, e aí essa montagem a gente vai falar mais à frente, ela é feita por torque, eu estou empurrando esse tubo para um cone que tem aqui, ok? E a gente vai falar desse sistema mais à frente. Então, nesse primeiro momento, vamos se atentar só à diferença de um para o outro, tá bom? Já no HP, a glande, ela fica, o colar, na verdade, ele vai ficar por dentro da glande, ou seja, a glande ela abraça o colar. Então fica exatamente desse jeito aqui. Você pode notar que na vista em corte, a gente não consegue visualizar o colar porque ele justamente ele está aqui dentro, ok? Passando pelos tipos de produtos, você tem aí a válvulas esferas, double block bleed, né, que são as DBBs, muito utilizado também em sistema de acumuladores, HPUs e tudo mais. Válvulas de retenção, o tubing, válvula subsea. É interessante que essa válvula subsea a gente tem que tomar um certo cuidado, porque nesse quesito aqui, a nossa válvula ela tem um tempo de serviço, ou seja, ela não é um trabalho permanente, né? Ela vai ter uma vida útil. A gente tem válvula agulha, válvula de alívio e as conexões em geral. Além disso, pessoal, a gente tem o ferramental, né? Porque o ferramental ele é extremamente necessário para você garantir uma conexão segura e fazer de uma forma correta. E por que disso? Porque se você. Eu não falei lá no início, mas eu vou começar a falar agora, então talvez até alguém perguntou, mas ele passou o slide, mas não explicou como é que monta. É porque o que acontece? O sistema MPHP, eu preciso fazer um acabamento no meu tubing, tá? Porque esse sistema, ele, ele, ele é feito, a vedação dele é feita através da interferência entre um cone do meu tubo e um cone da minha conexão, tá? Então, eu preciso preparar o meu tube, ou seja, não é igual o sistema do planilha convencional, que eu insiro o tubo na conexão e faço a montagem. Então, o tubo eu preciso fazer um cone, eu preciso abrir uma rosca esquerda justamente para eu também poder fazer a fixação do meu colar. Então, é um processo onde eu preciso ter uma certa atenção, porque eu estou utilizando um ferramental adicional, e isso está diretamente atrelado à performance da conexão. Qualquer falha durante esse processo, eu posso vir a ter um vazamento. Então, assim, o passo a passo que a gente recomenda é utilizar a ferramenta adequada. E aí, aqui, ó, primeiramente eu estou fazendo o cone, faço a limpeza, a remoção de rebarba e utilizo o cocinete aqui para abrir a rosca esquerda no meu tubo, tá bom? Essa montagem, pessoal, aí já falando mais um pouquinho de como ela é feita para vocês visualizarem, eu faço a inserção do tubo, faço a fixação do colar, né? A glande já passou pelo tubo, e aí eu coloco mais ou menos aqui, após de 1 a 2 filetes de rosca, eu posiciono o meu colar e faço a montagem, ok? Essa montagem, pessoal, é uma montagem que é feita por torque, ok? Ela, ela não é o que a gente chama por geometria. Então, no nosso próprio catálogo, a gente tem uma recomendação de montagem. Então, você vai ver lá, a depender do diâmetro do tubing ou da conexão, você vai ter um torque mínimo para poder fazer a montagem, tá? O importante é que a vedação ela vai ocorrer exatamente nesse ponto aqui, que que é a interferência entre esses dois ângulos, ok? O ângulo do corpo da conexão e o ângulo do tubo, tá? E aí faço a montagem.
Falando um pouco sobre as preocupações frequentes com altos custos e de ciclo de vida de conexões de cone rosca, tá? A instalação, ela requer equipamentos especiais, né? Eu preciso ter um óleo de corte, porque vamos dizer que eu estou desbastando um material, né, a frio. Eu preciso ter uma mão de obra qualificada e experiente, é aquilo que eu falei, isso está totalmente atrelado à performance da conexão. Então, se eu tenho uma ferramenta que eu não faço manutenção e eu não desenvolvo treinamento dos meus colaboradores, a probabilidade de você ter problemas e ter que ficar refazendo montagens é muito grande. Tá? Outra coisa, a gente tem um desafio muito grande na instalação porque é um material duro, é um material que é pesado. A gente está trabalhando ali, por exemplo, com conexões de 1/4, 3/8, só que as espessuras de parede são muito grossas, então é necessário ter uma certa atenção com isso, tá? Quando for fazer a especificação do projeto, isso tem que ser levado em consideração, pessoal. Em relação à confiabilidade dos acessórios, né? A instalação inicial ela já pode criar oportunidade para um vazamento, porque se eu falhei durante o processo de abertura do cone ou da própria rosca, eu já estou criando um ponto de vazamento. E aqui, qual é interessante? Como a gente trabalha com conexões aqui com média e alta pressão, isso gera um pouco de preocupação relacionada à segurança de pessoas. Essas conexões elas têm uns padrões aqui de ter esse orifício de passagem. O que esse orifício ele contribui? Ele identifica que eu estou tendo algum ponto, caso eu tenha algum ponto de vazamento aqui entre a vedação, ele vai vazar por esse orifício, ok? Então, esse orifício ele serve justamente para isso. Eu já peguei algumas aplicações onde a gente teve que fazer alguns sistemas com esse tipo de conexão, que o equipamento estava pronto, pessoal, e aí a gente precisou refazer toda a tubulação e repassar algumas tubulações já prontas, refazer por cima mesmo a rosca, dar mais uma desbastada, porque estava tendo muito problema de vazamento. Então, assim, se a gente for analisar, a gente tem diversos fatores que a gente precisa se preocupar quando vai fazer esse tipo de trabalho. Já tivemos a oportunidade também de embarcar em algumas unidades, né, estacionárias de produção, para poder fazer algumas correções em HPUs, né, que estavam com vazamento e precisavam ter todo esse retrabalho de substituir spool, enfim, de tubulação, tá bom? Outra coisa também é a vibração, ela pode comprometer a confiabilidade ou a manutenção, tá? Então, aí para isso você pode vir a utilizar, isso está bem discriminado no catálogo, que é a anilha, o que a gente chama ali, anilha antivibração, ok? E uma outra coisa é que esse acessório antivibração é um acessório à parte, então ele vai agregar custo ao sistema, tá? Sobre essa questão desse furo, né, para identificação do vazamento, é, ele pode também contribuir é um fator também que pode vir a contribuir para uma questão de corrosão, né? Que você pode ter depósito de sais ali, de cloretos, e acabar tendo uma corrosão, ok? Vamos passar aqui na prática. Na prática, o que pode acontecer quando não tem uma ferramenta adequada? É exatamente isso. Então, ó, eu tenho aqui riscos no meu cone, então provavelmente, aquilo que eu falei, a vedação ela ocorre entre a interferência desses ângulos. Então, se eu tenho qualquer tipo de falha, por mais que seja imperceptível, eu posso vir a ter um vazamento exatamente nesse ponto, onde eu tenho essa falha. Tá? Aqui está mais grave ainda, porque ficou bem marcado. E aí, obviamente, eu condeno esse tubo, eu vou ter que cortar ele e fazer uma nova conexão. Aqui, a outra situação de não escariar tubo e deformidades no cone, né? O que é muito comum de acontecer. Às vezes o cara tá com o tubo na mão, um pedaço de, sei lá, até maior do que 1 metro, o cara tá passando isso apoiado, se esbarra em alguma coisa, bate a ponta do tubo, ele acaba ficando desse jeito, ok? Então, de MP e HP, a gente tem esses sistemas. Eu vou aproveitar esse webinar para falar de um outro sistema que a Swagiloc vem trabalhando também, que são conexões aí para média pressão, para as pressões de trabalho até 20 mil. Tá? A gente chama essas conexões de FK. O material dela pode ser em inox 316, pode ser em super duplex, ou alloy 625.
Eu já falei sobre a pressão de trabalho. A instalação dela é totalmente diferente do MP e do HP, tá? Ela é uma instalação confiável, prova de vazamento. É um sistema de vedação metal-metal, tá? Projetado aí para aplicações com gases de pequenas moléculas, ou seja, hélio, hidrogênio, tá? Ela tem uma alta resistência à vibração e não há a necessidade de utilizar um dispositivo terceiro. E existem algumas opções de tubing, tá? Eu posso ter algumas opções de tubing para poder facilitar aí na escolha do meu projeto, tá? A instalação ela é bem rápida e fácil. É um sistema de conexão do planilha, porém para 20.000 PSI, e eu consigo fazer a inspeção no ato que eu faço a montagem, através de uma ferramenta. Tá? Falando um pouco sobre o sistema de conexão, eu vou ter sempre 4 componentes: o corpo, eu tenho ali a minha porca macho, tá? E as anilhas, né? A anilha dianteira e a anilha traseira, que é exatamente o que está aqui, ó. Essa daqui, ok? Então a anilha dianteira vai ser responsável pela vedação. Então eu vou ter 2 pontos de vedação aqui, um ponto com o tubing e um outro ponto com o corpo da conexão, ok? Aqui é a anilha traseira, que ela vai fazer exatamente, ela vai absorver todos esses esforços, principalmente relacionados à vibração e qualquer tipo de vibração no sistema. A anilha traseira ela era responsável por absorver, tá, ok? E são 2 pontos aí de crimpagem no tubo, tá? Em relação à questão dos produtos, são as conexões em geral, válvulas esferas, válvulas de retenção. Então, as mesmas configurações que a gente já falou no sistema de conexão MP e HP. O ferramental já é um ferramental mais simples, tá? Porque eu posso ter... isso aqui é muito voltado para boa prática, tá? Aqui as ferramentas de pré-crimpagem, o que seria isso? Digamos que eu vou fazer uma instalação no campo e aí eu já tenho a minha tubulação toda delineada. Então eu já posso fazer as crimpagens nas conexões, nas extremidades e ir lá só instalar no campo. Eu não preciso ficar montando anilha e porca no ato da própria montagem do sistema em si, tá? Aqui é uma ferramenta de um calibre de profundidade. Aqui ele está uma vista em corte, tá, pessoal? Parece até uma bolha, mas não é uma vista interna, que ele é usado para garantir uma distância mínima aqui em relação à inserção do tubo na conexão, tá? Porque para evitar que, por exemplo, eu coloquei na conexão, mas eu não inseri o tubo até o final. Então esse calibre ele acaba ajudando, você usa uma caneta para fazer a marcação dele, ok? Ah, em relação à preparação, é um pouco parecido com MP e HP, só que eu não tenho a necessidade de abrir rosca e nem fazer cone no tubo. Então ele é um sistema exatamente igual ao do planilha, ele não deixa de ser. Então eu tenho a armazenagem desse tubo, eu vou fazer um corte, obviamente eu vou escariar esse tubo, tá, para poder eliminar essas rebarbas e faço a montagem. A montagem ela pode ser feita tanto por torque, que também tem a tabela no nosso catálogo, e pode também ser feito por geometria. Tá? A geometria é a questão de voltas, né? Então no nosso catálogo ele tem toda essa instrução de montagem, inclusive com essas imagens, tá bom? Aqui, pessoal, é a utilização do próprio calibre que eu comentei, que eu consigo montar e inspecionar ao mesmo tempo. Então, certamente você montou corretamente, colocou o calibre e não entrou, a gente pode garantir para você que o sistema está livre de vazamento, tá bom? Então, falamos de MP e HP, falamos de eficácia, vamos fazer uma comparação entre elas. Agora é interessante, eu preciso trabalhar no projeto e estou pensando em utilizar esse tipo de conexões. O que eu devo levar em consideração? O MP e o HP, relembrando, ele requer procedimentos de instalação complexos, né? Ou seja, eu tenho outros fatores envolvidos, né? Eu tenho todo um ferramental preparado, né? Esse ferramental, é importante falar que há consumíveis, por exemplo, quando eu vou fazer o cone, eu tenho a lâmina do cone, né? Então, ela tem uma vida útil, então é algo que eu preciso controlar. Preciso ter, de tempos em tempos, um sistema, uma manutenção preventiva de verificar como é que está o meu ferramental, ok?
Mesma coisa relacionada ao próprio cocinete da rosca. Você tem custo extra para a opção de antivibração. Então, se eu tenho um sistema, por exemplo, eu vou pegar uma empresa que trabalha com unidades de nitrogênio, compressores, e você tem sistemas ali vibrando, o cara pega o skid e leva isso talvez por uma sonda de perfuração, enfim, você tem um sistema ali vibrando, pegando fogo. Para você ter um sistema de antivibração, você vai ter que ter custo extra. Tá? Envolve ferramentas especiais, lubrificantes e consumíveis, já comentei. Confia na capacidade do operador, e isso é não medível, eu não consigo medir. Será que é confiável? Tá? Então, assim, é necessário um treinamento técnico e de tempos em tempos tá fazendo essa reciclagem, porque é um sistema muito complexo e a probabilidade de ter vazamento é muito grande, tá bom? Ah, Geralmente possui uma alta taxa de retrabalho. Realmente isso acontece na prática, pessoal. O webinar, o nosso objetivo do webinar é realmente trazer o dia a dia que a gente acaba colhendo essas informações junto aos nossos clientes, trabalhando no dia a dia. E eu já tive a oportunidade de ver, já embarcamos exatamente para fazer algumas correções de trabalhos que foram montados e a gente precisou refazer. Então é muito comum ter retrabalho nesse sistema de conexão, ok? O FK ele já é um sistema inovador, simples e pré-montado. Por que pré-montado? Ele vem com essa ferramenta, aqui na verdade esse plásticozinho, eu faço essa inserção na conexão, removo isso, o insiro tubo, é só dar o torque, eu fazer a montagem e acabou. Respeitei o que está no, no, no manual, ou seja, no procedimento, eu não vou ter dor de cabeça, isso a gente garante, tá? Você tem uma resistência superior à vibração justamente por conta da anilha traseira, né, que ela vai ter essa responsabilidade de absorver esses esforços. A montagem é fácil, tá? Você utiliza a ferramenta comum, a chave de boca que você consegue montar e tá tudo certo. Você consegue fazer essa inspeção na instalação inicial, já até repetir isso aqui algumas vezes, e a sua instalação é estanque, tá? Outro ponto interessante que eu não comentei. Eu não vou conseguir passar o vídeo aqui por uma questão de internet, mas a Fabi, eu pedi ela para deixar um link para quem tiver a curiosidade e ver mais ou menos o tempo que se leva. Nós fizemos um experimento onde a gente calculou o tempo necessário para você fazer a montagem de uma conexão FK e de uma conexão MP ou HP, tá? E pasmem, o, o MP-HP ele é 5 vezes maior, isso levando em consideração uma conexão só, tá? Então, ele é 5 vezes maior comparado à conexão do planilha, tá bom? Então, aqui, nesses 4 minutos aqui, é o tempo necessário, onde ele pegou o tubo, fez o cone, fez a rosca e fez a montagem. Aqui, como é um processo mais fácil, é só você remover aquele capzinho que vai de plástico, coloca o tubo e faz a montagem. Então, isso quer dizer que eu levo praticamente 5 vezes a mais o MP comparado ao FK. E aí vamos pegar esses dados e colocar na prática. Eu queria fazer uma dinâmica com vocês aqui para a gente ir acompanhando o raciocínio, tá? Digamos que eu tenho esse sistema aqui de conexão, ok? Eu preciso montar um equipamento exato onde eu vou ter esse delineamento aqui. Eu vou usar esses mesmos conectores. Percebam que as extremidades de cada conector estão diferentes, tá? Então aqui eu estou trabalhando com MP e aqui eu estou trabalhando com FK, ok? Então assim, a gente já tem uma informação que o tempo de montagem é 5 vezes o cone rosca, né, comparado ao FK, tá bom? E vamos fazer uma relação de preços, tá? Para a gente pensar aqui a eficiência e o qual retorno eu posso vir a ter e qual é a melhor decisão que eu preciso tomar quando eu estou trabalhando nessa etapa de projeto, tá bom? Então, a gente vai usar esses gráficos mais à frente, mas vamos só fazer uma análise aqui para a gente poder entender. Essa relação de preço, eu estou usando o fator, então, o tubing. O que está verde é todo o sistema MP. Desculpa, é o sistema FK. O que está azul é o sistema MP, cone rosca. Tá? Eu estou fazendo o meu sistema está dimensionado para 20 mil, então por isso que eu estou falando em MP, ok? Então vamos lá, o meu tubing ele tem um custo inferior comparado o FK comparado ao MP. As válvulas ela tem mais ou menos a mesma faixa de preço, então estou usando um fator 1.
E as conexões FK, de fato, elas são 2,5 vezes acima aí do preço do MP, tá bom? Então vamos lá, estou trabalhando no sistema, um projeto de HPU subC, e é necessário montar 60 linhas conforme eu coloquei no slide anterior. Tá? Então eu vou precisar fazer o 60 montagem desse sistema aqui e eu preciso analisar isso. Vamos lá, vamos colocar no papel. Se são 60, vamos fazer o seguinte: quantas conexões eu tenho nesse sistema? Não vamos levar em consideração essas extremidades aqui, tá? Então eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Eu tenho 8 conexões para fazer nesse sistema. Eu vou montar isso na minha oficina e depois eu levo lá para o local para fazer a instalação junto ao sistema. Tá? Então vamos lá. Se eu tenho 8 conexões, são 60 linhas, eu vou ter 480 conexões. Ok? Vamos fazer o primeiro cálculo de tempo de montagem, pessoal. Cone rosca, 480 vezes 5, ou seja, são 5 minutos, né? Dividido por 60, eu tenho aí 40 horas, ou seja, eu tenho 5 dias mais ou menos para fazer essa montagem. Na eficácia, são 40 conexões, eu levo 1 minuto dividido por 60 para achar o número em horas, ou seja, em 8 horas. Em um dia de trabalho, eu consigo fazer essas conexões. Beleza. Eu tenho, às vezes, quando a gente está analisando um projeto, em alguns casos, a gente não acaba levando em consideração o meu tempo de serviço, né? O tempo dedicado, a mão de obra dedicada para a execução desse serviço. Então, já levando isso em consideração nesse projeto, eu já tenho, ou seja, eu tenho 5 vezes mais um tempo do técnico, do meu operador, enfim, do meu instrumentista, 5 vezes maior quando eu trabalho com cone roxa comparado ao FK. Então, obviamente, esse fator aí vai ficar de 5 para 1. Em termos de material, aí vamos relembrar, ó, o cone roxo que eu tenho o fator aqui, ó, tudo 1. Então, ó, o tubing, a válvula e as conexões, ok? Então eu vou chegar num valor de 3. No FK, eu tenho aqui o tubo ele é mais ou menos 30% do preço do MP. As válvulas é igual, praticamente a mesma faixa, e as minhas conexões elas são maiores, né? Ou seja, elas são 2 vezes e meia maior comparado às conexões cone rosca. Então, de fato, em termos de material, eu vou ter um fator maior. Mas isso somado à minha mão de obra, né, ao meu tempo de produtividade, isso pode envolver outras coisas. Às vezes, por exemplo, vou trazer para a minha realidade de óleo e gás, que eu tenho maior facilidade de falar, porque é meu dia a dia, pessoal. Mas quando uma plataforma está em shutdown, a gente sabe que existe um tempo mínimo e um máximo, né? Existe uma negociação com o cliente, né? E é o que eu digo, o dono ali do ativo, o operador principal, que assim, ó, eu tenho 7 dias para entregar. Poxa, se eu entregar em 3, eu posso receber uma bonificação por isso. Tá? Então, isso está atrelado, é algo que eu vou parar a minha unidade. Se eu for fazer alguma intervenção voltada a isso, eu já ganhei tempo se eu utilizar um sistema FK. Então, isso pode contribuir de N formas. E, no mínimo, só analisando tempo de montagem, diária de serviço, material, eu consigo reportar um save de 40%. Porque somado todos esses fatores, ainda assim é muito mais vantajoso eu trabalhar com FK do que com MP. E aí envolve outra coisa que eu preciso falar para vocês. A gente sabe que acho que o principal objetivo no próprio trabalho em si é a segurança de pessoas. Então, no sistema FK, eu estou garantindo mais a segurança de pessoas. Além disso, indiretamente, eu trabalhando com segurança de pessoas, eu estou também garantindo a segurança de processos. Então, eu tenho mais confiabilidade, tá? E, obviamente, é algo que também pesa, que é para uma relação dos próprios investidores, de tomada de decisão, de planejamento estratégico da empresa. Se eu consigo fazer tudo isso e ainda ter o menor custo, ótimo. Aí a gente está no caminho certo. Então, em resumo, é, é, o FK ele se torna muito mais atrativo comparado ao MP, ok? Tá?
E só fazendo uma correlação aqui entre produtos de média e alta pressão. Alta pressão é um sistema um pouco, que eu digo até a partir de 20 mil, algo que, na minha realidade, eu não tive ainda a oportunidade de trabalhar com um sistema desse. Geralmente em OIM, onde você precisa fazer alguns testes acima de 20 mil PSI, você vai ter esse tipo de conexão. Porém, você tem algumas restrições em relação aos materiais, tá? Então, se a gente for pegar aqui válvula esfera, válvula de retenção, então, para média pressão até 20 mil PSI, seja MP ou FK, eu vou ter todo essa linha de produtos, tá? Para alta pressão, ele vai ficar limitado. Por exemplo, eu não tenho uma válvula esfera para alta pressão, até porque isso é um risco, né? A válvula esfera é muito conhecida por um on-off, né? Ou ela está aberta ou ela está fechada. Então, você tem uma atuação ali de, no, de 90 graus, então você pode fazer uma manobra errada ali e você acabar tendo aí pode causar um acidente, né, pela rapidez. E finalizando, pessoal, para a gente entrar mostrar algumas fotos de algumas aplicações, algo interessante a gente vê que existe um caminho a ser seguido no mercado de óleo e gás, que é exatamente a utilização de, de tubos de ligas superiores a 316. Tá? E esse slide eu coloquei exatamente para falar um pouco de algo que pode gerar uma certa dúvida, mas aí a gente elimina já essa dúvida aqui de cara, tá? Aqui, esse slide ele vai falar um pouco sobre a compatibilidade de tubos e conexões, tá? No tubo MP, obviamente, eu vou trabalhar aí com diâmetros de 1/4, 3/8, 9/16, 3/4 e 1 polegada, tá? E é importante mencionar que a Sojoloc ela disponibiliza um ferramental quando você está trabalhando com MP, porém esse ferramental ele está limitado até 9/16. A gente não teria o ferramental aí para 3/4 e 1 polegada, tá? E no FK ele te dá várias alternativas de tubing, tá? Esse tubing aqui, que é um tubing que a gente fala aqui que é o cold draw, que é um tubo trifilado da Frio. Então, é um tubo que vai ser usado aí para esses diâmetros. Eu tenho aqui o recosido, tá? E o recosido aí entra muito numa questão de tecnologia dos materiais, né? E aí, obviamente, por ser recosido, eu vou ter uma resistência mecânica inferior comparado ao anterior. E eu tenho o que é legal, eu tenho os tubos MP que dependendo do diâmetro, ou seja, a partir de 9/16, eu posso usar na linha FK. Tá? O que isso quer dizer? Que esse mesmo tubo que está especificado aqui eu posso usar se eu estou usando o sistema de 9/16, 3/4 ou 1 polegada e não há necessidade, né, por ser conexão FK, não há necessidade de fazer rosca esquerda no tubo e cone. Tá? E aí, o que eu acho que é extremamente interessante, vai contribuir para uma questão de disponibilidade de materiais, preço, prazo de entrega e resistência à corrosão. Porque o interessante da linha FK é que eu consigo trabalhar com tubo em 2507, tá? Então, eu posso dimensionar todo o meu sistema com conexão FK em 316 e usar o tubo em 2507. Não vou ter problema em relacionado à corrosão. E pensando a longo prazo, eu vou ter um tubo muito mais resistente, né, comparado ao 316. E aí há uma relação em relação a essa questão de própria dureza do tubo. A FK ela tem um sistema que as anilhas elas conseguem crimpar no tubo em 2507. Então isso é algo a se pensar e assim vai ajudar bastante na hora de fazer o delineamento do projeto. Então você só está tendo ganhos com essa escolha, ok? Bom, pessoal, para a gente finalizar, só mostrar algumas fotos de algumas aplicações, né, com esses sistemas. Tá? A gente tem aqui os equipamentos de teste standard, unidades de injeção de químicos, tá? Outro aqui é o Wellhead Control Panel, tá? Aqui HPU com os acumuladores, aqui é a mesma coisa, pode ser, aqui, se não me engano, pode ser um tutu plate, né, que fica próximo ali ao riser balcony, árvores de Natal em si, né,
e os sistemas de limpeza superficial com água, né? Ou seja, água em alta pressão e oxicorte, tá bom? Bom, pessoal, eu agradeço mais uma vez a presença de todos e a gente finaliza aí o nosso webinar por aqui e passa para as perguntas, ok? Muito bom, Diogo. Obrigada pela apresentação. E agora, como o Diogo mencionou, a gente abre para as perguntas. Caso vocês tenham dúvidas, vocês podem mandar no chat que a gente responde. Achei muito interessante esse comparativo entre o cone rosca e o FK, né? Tanto de tempo de montagem quanto a questão no final, né? O pacote acaba saindo até mais em conta. E isso aí eu acho que eu posso ter perdido, eu não vi nem se você falou a questão de retrabalho, né? Porque o cone rosca a gente tem um problema muito sério de que quando você testa o sistema, ele vaza, você vai ver que a rosca ou o cone não ficaram legais, você tem um retrabalho, acaba às vezes perdendo um pouco ali a ponta do tubo e tudo mais. Mas assim, hoje o que eu vejo é que na grande maioria as aplicações, eu acho que até por causa que a tecnologia veio primeiro, né, a gente tem muita aplicação com o cone rosca. Eu queria saber, eu sei que vocês fazem bastante trabalho de campo, e eu queria saber se, por exemplo, se porventura a gente tiver algum revamp para poder fazer alguma modernização em algum sistema, se vocês teriam uma equipe para poder ir até a nossa instalação, verificar, por exemplo, onde que tem cone rosca e quando a gente for substituir, a gente poder já substituir por essas conexões FK, se a gente consegue mesclar, a gente tem uma parte com cone rosca e a gente vai alterar um trecho da linha, então a gente já começa a alterar, por exemplo, para FK. Vocês teriam esse tipo de suporte, alguém que vá fazer isso e, dependendo também, execute isso para a gente? Vitor, obrigado pela sua pergunta. Então, é possível sim, tá? Inclusive, a gente já desenvolveu alguns trabalhos exatamente dessa maneira, onde foi feito um relatório inicial, né? Que no primeiro momento é até algo que a gente, eu posso falar que a gente anseia por isso, porque principalmente no meu trabalho, eu não tenho acesso tão facilmente às unidades. Então, às vezes é por foto. Então, a gente sempre entende que há essa necessidade de visitar a campo. Ou seja, se houver a necessidade de subir a bordo, sim, a gente tem uma equipe qualificada para isso. Essa equipe, obviamente, num primeiro momento, vai fazer esse delineamento e vai fazer esse levantamento de materiais e também é possível analisar o serviço. Só que é algo que é bem pontual. Eu não posso dizer para você, olha, a gente vai conseguir pegar esse serviço e qualquer tipo de serviço, MP, HP, enfim, mudando para FK, a gente vai te dar certeza, porque a gente precisa sempre avaliar caso a caso. Aí vai depender do tipo de escopo e tudo mais. Então, na maioria das vezes, sim. Só que o que eu quero deixar claro que é algo que a gente vai analisar primeiro para depois tomar uma decisão se a gente consegue fazer o serviço ou não. Tá? Na verdade, se a gente tem até uma questão de se a gente está homologado para executar, porque todos os nossos passos, eles são, isso até é algo importante, todos os nossos passos, eles são acompanhados pela própria Swagelog. Então, existem algumas determinações. Então, a gente segue isso à risca, está atrelado ao nosso processo de qualidade, mas, no mais, não vejo tanto problema. Mas a gente vai precisar fazer essa análise pontual, ok? Muito obrigada pela pergunta, Vitor. Agora a gente tem uma pergunta do Almir Piccoli. Quais agravantes técnicos em se utilizar conexões de outros fabricantes, Parker, por exemplo, em válvulas Swagelok? Essa questão de conexões de outros fabricantes, referente às nossas válvulas, quais são as extremidades que você está considerando e classes de pressões, por exemplo, por favor, para que podemos ser assertivos se a montagem ela está na mesma linha em termos de pressão e em termos de extremidades, levando em consideração alguma norma tipo cone rosca ou alguma norma tipo de dupla anilha. Norma não, perdão. Características de fabricação, por favor. Poderia informar? Ah, sim. 6.000 PSI. Então, a parte de 6.000... ok, Almir. A parte de 6.000 PSI, acredito que nós podemos considerar algumas normas de conexão de extremidades, podendo ser NPT ou podendo ser até mesmo OD.
A questão é se a válvula da sua geolock é OD ou se a válvula da sua geolock é fêmea. Ah, OD, ok. Então, o que nós comentamos sempre com nossos clientes e nossos prestadores de serviços é não mesclarem fabricantes, ok? Até mesmo para algo do tipo que você possa venha identificar alguma falha que seja de montagem, alguma falha que seja do material, alguma falha que seja de alguma forma, você poder sim identificar e responsabilizar o fabricante ou até mesmo o montador. Quando você tem outras partes envolvidas, ou você for mesclar algum tipo de fabricante nessa questão, fica difícil você criar um relatório final procurando a causa e tentar mitigar essa situação. Para realmente finalizar e mitigar esse tipo de situação, não mesclem e não utilizem fabricantes diferentes. Penso eu que, por exemplo, você está com uma válvula da sua geolock e é uma extremidade OD e você, por algum motivo, vai querer utilizar uma porca ou anilha de um outro fabricante. Nós não recomendamos você fazer isso, até porque cada um tem a sua tecnologia de fabricação, cada um tem a sua tecnologia de selecionar o balance de material junto ao mercado, que é o nosso caso. Então nós selecionamos os nossos balances e também nós temos a nossa performance, a nossa tecnologia do desenho da anilha e do tratamento que é concebido a ela. Então, acredito que você deva, no caso, manter os mesmos fabricantes, até mesmo para você diminuir até itens de estoque, coisas que são importantes, para não ocorrer esse tipo de falha, caso venha aí ocorrer uma mesclagem. Perfeito, Pérez. Diogo, você gostaria de fazer um agradecimento? Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos, tá? Volto a falar que o objetivo desse trabalho é exatamente trazer o dia a dia, né, dos nossos clientes e a gente poder fazer algumas pontuações aqui técnicas e sempre prestando esse suporte, resolvendo e dando solução para os clientes. Tá? Aqui está o meu contato, né? Está projetado aí na tela, caso tenha algum tipo de dúvida ou algo que a gente possa vir a trabalhar mais à frente, tanto eu e o Pérez, como a equipe dos consultores, a gente está à disposição dos nossos clientes. Ok? Obrigado aí pela presença de todos. Bem, da minha parte, o Pérez aqui agradeço a todos terem cedido um pouco do tempo importante de vocês em participar desse nosso webinar e esperamos também os próximos aí vocês poderem estar junto conosco nessa questão de divulgação da informação dos nossos produtos e do que pode agregar em termos de segurança e meio ambiente para vocês. Muito obrigado, viu? Pessoal, agradeço a participação de vocês no nosso webinar. Desejo um bom dia a todos.